Muito bem, então vamos lá. Vamos ter uma conversa muito boa agora sobre como que você descobre as objeções de segunda camada da sua audiência ou da audiência que você trabalha aí, caso você seja prestador de serviço. Como você descobre essas objeções que não vêm à tona com perguntas tradicionais e toma decisões muito mais inteligentes, ou toma as próprias decisões de um jeito muito mais inteligente, ou orienta produtores, direciona os produtores a tomar decisões muito mais inteligentes. Afinal, pesquisas inteligentes geram muito mais lucro, né? Porque elas trazem as respostas certas. Então, para quem é essa conversa aqui? Essa conversa ela é para donos de e-commerce ou para agências de marketing, tanto faz se agências só de lançamento ou agências tradicionais de marketing, porque sendo de lançamento ou de marketing, precisa conhecer o público com muito mais profundidade para poder refinar e sofisticar a conversa que vai ter com esse público. Então, essa conversa aqui, ela também é para produtores digitais, para prestadores de serviço de qualquer ramo e empresários que também utilizam a internet para vender. Ela é também para copywriters, para gestores de tráfego ou de mídias sociais, estrategistas, coprodutores, para todo mundo que quer desenvolver a habilidade de ter muito mais clareza sobre a audiência para poder refinar e sofisticar a comunicação. E quando eu falo isso, eu falo a comunicação escrita, a comunicação falada, todo tipo de comunicação que é criada na intenção, principalmente, de vender. E vamos falar a verdade, né? No fim das contas, todo mundo quer vender, né? Até mesmo quando entrega o conteúdo nas mídias sociais. Então, se todo mundo está ali para vender, por que não criar uma comunicação muito mais refinada, muito mais sofisticada por todos os lugares, né? Então, copywriters, gestores de tráfego ou de mídias sociais, estrategistas, coprodutores que precisam de uma clareza maior sobre o público, pode continuar assistindo, porque se você se encaixa aí, também é para você. Essa conversa aqui também é para empresários e empreendedores que ainda estão com planos de migrar as suas ações de venda para a internet, ou aqueles empreendedores que têm planos para começar a vender, para começar a se movimentar. É bom acompanhar essa conversa, porque assim já começa esse movimento do jeito certo. Então, nos próximos minutos, a gente vai se aprofundar muito mais sobre as 8 categorias da pesquisa e os modelos de perguntas de segunda camada, porque uma coisa são as perguntas tradicionais ali de primeira camada, outra completamente diferente são as perguntas de segunda camada que você precisa ter para montar o seu formulário e disparar para a audiência, né? A gente vai conversar também sobre os 2 modelos de mensagens que você pode usar, vou entregar para você, para distribuir para a audiência, solicitando o preenchimento do formulário. Vou falar também sobre esses 3 maiores erros que as pessoas cometem nesse processo de coleta das informações e as principais conclusões que você deve tirar da pesquisa para tomar as decisões, para finalmente tomar as decisões muito mais inteligentes. Então, se você prestar atenção na estrutura da conversa que a gente vai ter aqui, a gente vai falar sobre os fundamentos e a preparação do formulário, depois a gente vai falar sobre a distribuição das mensagens, ou seja, a execução da campanha, e eu já adianto você, num movimento desse aqui, na intenção de coletar as informações, você não deve só disparar uma mensagenzinha, você tem que enxergar isso como uma campanha. Tá? Então, eu vou mostrar 2 modelos de mensagens aqui para você distribuir por todos os lugares na audiência para coletar essas informações e ou seja, a execução do que você preparou, a preparação os fundamentos e a preparação do formulário, as mensagens, as perguntas para você montar o formulário, né? Não dá tempo de eu mostrar aqui o detalhezinho da montagem de tudo, mas com o que eu vou mostrar você vai conseguir avançar. É um formulário do Google, simples, ou você pode montar qualquer outro formulário que você quiser. O que importa são as respostas que você está buscando. E aí você precisa das perguntas certas. Isso você vai ter aqui. E aí eu vou entregar os modelos de mensagem para você executar essa campanha de coleta de informações. E depois eu vou mostrar as principais conclusões, porque não adianta nada você saber montar, conhecer os fundamentos, saber montar o formulário, executar na audiência, mas não saber o que fazer com isso. E muita gente roda por aí formulários, pede para as pessoas o tempo todo preencher formulários e não sabe analisar. Não consegue tomar decisões muito mais inteligentes
para conduzir o rumo das campanhas que está rodando no negócio digital, porque não consegue, porque as respostas, elas não foram, as perguntas não foram feitas da maneira como deveria, e aí deixou muita brecha para carregar as análises finais com o próprio julgamento, com o viés, aí fica tudo muito distorcido. Ou então, só é um monte de respostas ali que, no fim das contas, nem dá, de fato, para tirar algum tipo de inteligência daqui, né? Essa conversa aqui hoje a gente vai resolver tudo isso. E é o seguinte, essa conversa aqui, ela precisa que alguns pré-requisitos sejam preenchidos para que você tire o máximo de proveito. Então, por exemplo, para você rodar essa pesquisa aqui e conseguir extrair, e conseguir tirar o máximo de proveito dela, você ou o produtor que você está ajudando já precisa ter um direcionamento mínimo sobre o público que a pesquisa vai atingir, porque ela é uma pesquisa específica. Por exemplo, se você pega um produtor, ou se você é o produtor que trabalha com desenvolvimento humano, vamos pegar um life coaching, por exemplo, aí, que é o coach que atende todo mundo, que ajuda a vida como um todo, e realmente ajuda, o coaching realmente ajuda, mas quando a gente fala de comunicação alinhada para poder vender e para poder impactar as pessoas do lado de lá, precisa de um direcionamento mínimo para conseguir impactar as pessoas, para conseguir acertar, para conseguir chamar a atenção das pessoas em cima daquele problema que elas estão vivendo, daquele ponto específico. Essa pesquisa ela não precisa ser tão específica assim, tão pontual assim em cima de um problema, tá? Ela pode ser um pouco mais aberta, mas não muito. Por exemplo, você não vai rodar uma pesquisa dessa perguntando para as pessoas, sobre mudança de vida. Dentro do tema mudança de vida, precisa de um direcionamento mínimo. Que área da vida que você vai querer trabalhar nesse momento? Você não precisa mudar todo o seu posicionamento. Inclusive o seu produto final ou o serviço final que você vai prestar, o processo de coaching que você vai vender, a consultoria, pode até atender tudo. Mas no momento da comunicação com a sua audiência, naquele momento que você está rodando aquela campanha, precisa ter esse direcionamento mínimo. Agora, nessa semana, você vai falar sobre qual tema com as pessoas? Sobre o tema, dentro da mudança de vida, sobre o tema empreendedorismo? Ou é sobre o tema de relacionamentos, ou sobre o tema de finanças, porque você, como um profissional que domina todas essas habilidades aqui, no caso do life coach, né? Nesse exemplo que eu estou usando, ele de fato consegue ajudar a pessoa em qualquer área da vida, mas precisa ter esses momentos de conversas específicas para você trazer essas pessoas por essas trilhas específicas e jogar lá para dentro do seu programa de coaching, do seu processo de coaching, que vai solucionar que vai ajudar a pessoa em todas as áreas da vida dela. Ou seja, uma coisa é o programa que você está oferecendo, outra é essa comunicação que você faz. O ideal é que você tenha, obviamente, um programa para cada nicho desse, mas se não conseguir, então, se não tiver uma preferência, então, pelo menos, faça essa comunicação assim, direcionada nesses blocos, sabe? Visualiza aí que você vai, de repente, começar um treinamento daqui 30 dias e você tem 4 semanas para tratar de 4 assuntos diferentes. E aí você vai atraindo as pessoas por assuntos diferentes. Então, tem que ter esse direcionamento mínimo, porque você vai ver, quando eu mostrar as perguntas para você, você vai ver que a pesquisa ela é um tanto quanto direcionada. E justamente por ser direcionada, ela traz respostas mais inteligentes. Colocar perguntas abertas deixam brechas para trazer respostas ruins, extremamente difíceis de serem analisadas. E com brechas para você carregar aquela análise do seu viés, do seu julgamento e bagunçar todo tipo de análise que você queira fazer. Então, um dos pré-requisitos que existe por trás da execução desse formulário é ter esse direcionamento mínimo, tá? Então, se você é um copywriter, um prestador de serviço que ajuda outros profissionais a vender, então já começa a direcionar esses profissionais para poder ter esse apontamento assim para um momento
para um momento da campanha que você vai rodar, tá? Ou roda a campanha inteira apontado para esse direcionamento, ou então roda nesses blocos de tempo que eu falei. Mas precisa fazer isso para conseguir extrair respostas mais inteligentes. Outro pré-requisito é entender que esse modelo que eu vou apresentar para você, ele é um complemento em relação ao que todo mundo fala por aí. Eu não sei se se é o primeiro contato que você tem aqui com esse tipo de conversa em torno de levantamento de informações do cliente ideal. Não sei se é ou se não é, mas quando a gente olha para o mercado, a maioria já teve contato com esse tipo de informação. O problema é que, por todos os lugares, as pessoas, os profissionais que têm curso, que têm cursos, que têm formações, todo mundo que lida com esse assunto, levantamento de cliente ideal, definição de avatar, de persona, é sempre a mesma coisa, é sempre a mesma conversa, sempre as mesmas perguntas, sempre aquelas coisas muito básicas que na hora que você vai pegar aquilo para tomar suas decisões, não tem como fugir muito de julgamentos da sua parte, né? E aí acaba atrapalhando tudo. Então, tudo aquilo que, em tese, você aprendeu sobre a definição do cliente ideal foi bom, não é ruim, não. Aquilo tudo é bom, só que é incompleto. Porque o que eu vou mostrar aqui para você, e você vai perceber que o que eu vou mostrar aqui é uma conversa, são perguntas que você não vê as pessoas fazendo por aí. Você não vê profissionais ensinando nos cursos por aí. Então, é um complemento disso que você aprendeu. E se você não aprendeu nada até agora sobre definição de cliente ideal, melhor ainda, porque assim você já aprende desse jeito aqui, que para mim é a maneira mais inteligente de rodar qualquer tipo de pesquisa para ter clareza sobre a audiência, tá? E o outro pré-requisito é justamente seguir o processo. Não sabota o processo que eu vou mostrar aqui para você, porque senão você pode distorcer toda a intenção que existe por trás desse levantamento. E a intenção é ter o máximo de clareza possível com o mínimo de julgamento da sua parte. Quando você consegue isso, você consegue sim tomar decisões muito mais inteligentes. Então, você está aqui, agora, nesse lugar, nessa conversa, você pode considerar que esse lugar, esse momento e esse lugar é o lugar certo se você já entendeu, se já elevou o seu nível de maturidade aqui na nossa conversa aqui, nesses primeiros minutos, e já entendeu que perguntas superficiais, elas geram respostas incompletas ou deixam margem para distorções na hora da análise. E aí essas respostas incompletas, elas vão distorcer toda a análise. Você está no lugar certo se você já entendeu que não precisa de centenas de perguntas. E se você ainda não entendeu, entenda agora. Você não precisa de centenas de perguntas. Você precisa das perguntas certas. E você está no lugar certo se você já entendeu que uma coisa é a sua percepção em relação aos problemas e sonhos do público e outra completamente diferente é a percepção do público em relação àquilo. O que muitas pessoas fazem, né, no mercado? Elas falam que você precisa trazer o cliente ideal para cá, para ele enxergar o mundo aqui, né? O mundo que você vive, o mundo já transformado, esse próximo passo, e aí ficam tentando desenhar na cabeça da pessoa isso aqui. Só que poucas pessoas perceberam que a comunicação hoje, nesse contexto que a gente está vivendo, ela se torna muito mais poderosa quando você faz o contrário. É quando você sai do palco e vai para lá, para o mundo da pessoa. Ou seja, a maioria ainda não entendeu que é muito mais lucrativo entregar o que as pessoas querem e precisam receber, e não o que o produtor quer entregar. E existe uma diferença muito grande. Uma coisa é o que as pessoas querem e precisam. Outra é o que o produtor quer entregar. Mais do que isso, entregar como as pessoas preferem receber. Então, tem produtor que roda a campanha e faz movimentos na internet, entregando o que é mais confortável para ele. O que ele acha que as pessoas querem.
até mesmo às vezes com base em pesquisas, mas com pesquisas com perguntas de primeira camada, pesquisas mais superficiais que não trazem clareza nas respostas, né? Deixam margem para muita distorção. E aí eles entregam o que ele quer entregar e não o que as pessoas querem receber. E se você está nesse mundo, ou o produtor que você ajuda, se está nesse mundo digital, se está na indústria do conhecimento, ou até mesmo com produto físico, para vender os seus produtos físicos, se você está na internet para vender, você está aqui para ajudar as pessoas. É sobre elas, não é sobre você. Então, se alguém tem que sair, se alguém tem que se sentir desconfortável com alguma coisa, em relação a essa parceria entre produtor e a audiência, é você. A audiência tem que se sentir confortável por estar recebendo o que ela quer receber, o que ela quer e o que ela precisa receber. Nem sempre ela sabe o que ela precisa receber. Na maioria das vezes, a audiência só sabe o que ela quer receber. Quem sabe o que precisa receber é o produtor. Mas, assim, ó, existe uma linha muito tênue nesse tipo de pensamento, porque muitos produtores entregam para a audiência o que eles querem entregar só porque é mais confortável para eles. Não porque eles têm clareza de que é isso mesmo que a audiência precisa. Não é não. Muitas vezes é porque é mais confortável para ele. E aí quando tem esse desencontro e ele é muito transparente, esse desalinhamento entre o que eu estou entregando e o que a audiência quer, não tem caixa que veja dinheiro, né? Não tem caixa de negócio nenhum que veja lucro nesse desalinhamento da comunicação. E o contrário também é verdadeiro. Quando você alinha quando você alinha aquilo que a audiência quer, realmente quer, e aquilo que é mais latente com o que você está entregando, esse processo se torna muito mais lucrativo e você, com esse modelo de formulário, com esse modelo de pesquisa que você vai ter acesso aqui, se você executar, e é óbvio que eu estou entregando aqui para você executar, não para ficar só servindo de conteúdo ou informação. Se você não executar, você não vai ver esse retorno de lucro. Mas se você executar, você vai ver isso daí na prática. É muito mais lucrativo entregar para as pessoas o que elas querem do que o que você quer entregar. E muito mais lucrativo entregar para elas da forma como as pessoas preferem receber do que a forma como você prefere entregar. É sempre sobre elas e menos sobre você. Mas você só consegue fazer isso quando você... tem uma frase aí muito mais voltado para uma frase filosófica aí que diz, né, que você precisa se despir de você mesmo para poder olhar o mundo do cliente ideal com os olhos dele. É bem assim mesmo que você precisa fazer. Você precisa deixar de lado todas as experiências que você viveu, todas as suas percepções, as suas convicções e olhar o mundo com os olhos do seu cliente ideal, com os olhos da sua audiência. Agora, como fazer isso na prática? É extremamente difícil fazer isso na prática. Você precisa fazer as perguntas certas para extrair as respostas certas e então conseguir olhar o mundo do cliente ideal com os olhos dele. E ainda assim, você não consegue eliminar todo tipo de julgamento da sua parte na análise que você vai fazer, mesmo com perguntas muito mais inteligentes. Ou seja, mesmo seguindo um processo claro que vai trazer respostas mais claras para você, ainda assim tem um grau de julgamento ali, tem um grau de viés, de distorção. Imagina com pesquisas que têm perguntas superficiais ou perguntas extremamente abertas, e você vai ver aqui a diferença entre elas, né? A situação se torna ainda muito mais difícil. Então, dentro desse contexto de complexidade, o que você vai receber aqui é um processo para poder simplificar esse trabalho, simplificar esse levantamento e análise de informações. Fechado? O que são, então, as objeções de segunda camada? Para você entender o que são as objeções de segunda camada, você precisa entender o que são as de primeira camada. E aí, as objeções de primeira camada são aquelas objeções tradicionais que o mercado já conhece. Será que eu preciso disso mesmo? Será que funciona para mim? Será
que eu preciso disso agora? Aqui já vai a primeira orientação que eu deixo para você. Uma objeção é uma convicção que a pessoa do lado de lá acredita, muitas vezes com muita fé, e toda vez que alguém chega entregando alguma informação para ela, ela se fecha para aquela informação, ela se bloqueia, porque às vezes é uma objeção que ela está trazendo na vida dela, está construindo ao longo da vida inteira. E aí chega um cara qualquer aí na internet e a pessoa vem acreditando naquilo uma vida toda, chega uma pessoa qualquer na internet e quer mesmo fazer a pessoa do lado de lá, em 15 segundos ou em 30 segundos, fazer a pessoa do lado de lá mudar essa convicção que ela tem em relação àquele ponto. Pô, sacanagem, né? Não dá, né? Ou até dá, mas você só consegue fazer isso quando o que você fala dribla as barreiras mentais da pessoa, chega lá no inconsciente dela e negocia com as convicções dela. Você ainda precisa ganhar, precisa vencer essa negociação com o inconsciente da pessoa para fazer ela entender que, caramba, é verdade. As suas convicções estão certas. Tudo isso que eu acreditei a vida inteira está errado. Então, fazer isso em 15, 30 segundos é extremamente difícil, mas é possível. Quando que as pessoas fazem, então? Ao longo de todo o movimento que vai fazendo na internet, porque tudo que você faz na internet, todo movimento que você faz na internet, deveria ser extremamente focado em lidar com objeções o tempo todo. E quando você está lidando com objeções, você está preparando as pessoas para um grande movimento de oferta. Que esse movimento de oferta pode acontecer na mesma peça de conteúdo que ela está consumindo, ou, no caso de um lançamento, ela vai receber essa oferta lá na frente. Não interessa se é uma oferta imediata ou se é uma oferta lá na frente. Tudo que você faz é para preparar as pessoas para receber essa oferta. E essa preparação, ela é um movimento de lidar com objeções. Aí, vamos falar de atitude. As atitudes de primeira camada, as atitudes mais superficiais, com conversas que as pessoas não aguentam mais, elas ficam focadas em conteúdos e movimentos para lidar com as objeções, mas atacando diretamente as objeções, né? Se você prestar atenção aqui, ó, essas objeções que estão aí, elas são as objeções mais tradicionais de todas. Só que existem milhares de objeções e cada produto, cada contexto tem a sua objeção específica. Agora, se uma objeção é uma convicção que a pessoa tem e você só consegue vender algo para alguém quando você altera o estado emocional dessa pessoa, é muito melhor você se concentrar em atacar esse estado emocional da pessoa do que ficar atacando a superficialidade, as objeções lá na ponta da linha. Por exemplo, eu vou gravar vídeo, ou eu vou mostrar depoimentos, ou eu vou fazer movimentos respondendo isso aqui. Será que funciona mesmo para mim? Será que eu preciso disso mesmo? Será que eu preciso disso agora? Será que, ao invés de ficar falando isso, você vai lá para a essência e já cria um movimento para lidar com as objeções, já assumindo que a pessoa tem isso daqui na audiência. E todas as outras objeções específicas do seu produto, do seu treinamento, se você prestar atenção, elas se encaixam dentro dessas objeções. Das objeções de necessidade, das objeções de confiança e das objeções de urgência. Então, é muito mais inteligente você lidar com as objeções de necessidade, ao invés de ficar lidando com as objeções, com as perguntas específicas aqui, ó. Em outro momento, a gente conversa com muito mais profundidade sobre isso. O que eu quero que você entenda agora é o seguinte: essas objeções aqui, ó, enquanto a maioria enxerga como objeções específicas, você deveria se concentrar em enxergar essas objeções aqui, ó, como categorias de objeções, ou seja, todas essas objeções aqui, elas se encaixam
nessa objeção de confiança. Olha lá, hein? Eu vou explicar melhor isso aqui, presta atenção. Eu não consigo me aprofundar muito nisso aqui, mas vamos lá, você vai entender. Olha só, uma vez eu falei isso, que eu estou explicando para você aqui agora, eu falei isso em outra aula, e a pessoa falou assim, mas isso não é muito superficial? Não é muito mais profundo quando eu pego uma objeção e falo assim, você não sabe lidar, pegar um nicho aí de finanças, aí, vai, pessoa que é normal, uma objeção comum, que é normal, objeção comum de encontrar no nicho de finanças. Pessoa que não sabe lidar com tecnologia, não sabe preencher planilha, não sabe fazer conta, não sabe lidar com número matemático. Daniel, não é muito mais forte eu falar para a pessoa assim, você não sabe lidar com números? É muito simples, a planilha faz tudo isso sozinha. Não é muito mais fácil eu apontar diretamente isso? Aí eu te pergunto, o que você acha? Imagina uma pessoa que, desde a infância, ela vem ouvindo críticas em relação ao dinheiro, críticas em relação a números, a planilha, a controle financeiro, atrelando uma vida inteira, atrelando coisas ruins ao dinheiro. Aí você acredita mesmo que falar para a pessoa assim, não, é simples, olha aqui, ó. Aí você pega um depoimento. Olha só aqui, ó, essa pessoa, ela conseguiu. Olha só, ela tem 142 anos, nunca estudou na vida e conseguiu. Então você também consegue. Você acha que o mercado já não aguenta mais isso? O mercado não aguenta. Esse tipo de comunicação não passa, não convence uma pessoa que trabalhou nesse tipo de objeção a vida toda. Então, para você lidar com esse tipo de objeção, você assume que essa objeção, ela faz parte de uma dessas categorias e você ataca a categoria. Você ataca a categoria de objeções. E atacar a categoria de objeções é você mostrar que isso dá certo para a pessoa, que o vendedor é confiável, que muita gente consegue aplicar, sem ficar falando diretamente para a pessoa, por exemplo. É usando uma comunicação indireta, é falando da vida dos outros, de uma maneira muito mais indireta, mas sem apontar que aquilo ali serve para isso aqui, sem apontar que serve para a pessoa. É usando uma técnica de comunicação indireta, porque assim a pessoa absorve as informações com muito mais força, com muito mais impacto. Esse é o grande resumo que eu quero que você entenda, que essas são as objeções de primeira camada que as pessoas se concentram em atacar para poder eliminar, mas um dos erros que as pessoas cometem por aí é que elas vão lidar com objeções, principalmente com esse tipo de objeções, só nos momentos de venda, né? Quando, na verdade, tem que lidar com elas o tempo todo na entrega do conteúdo, por qualquer tipo de movimento que você vai fazer na internet, na intenção de preparar as pessoas para receber uma oferta em um momento. E se você nunca parou para pensar nisso, então pensa sobre isso. Tudo que você faz é para preparar as pessoas para receber uma oferta. E se você não está fazendo esse movimento, se tem peças soltas aqui, não, eu só faço um conteúdo porque disseram que tem que fazer. Então, estou só descarregando conteúdo aqui. Começa a olhar de maneira muito mais estratégica. Essas objeções, mesmo sendo objeções de primeira camada, ainda assim, muita gente não sabe lidar com elas com a profundidade que precisa, principalmente porque não consegue, só levantando essas objeções aqui, essas objeções mais superficiais, não conseguem tomar uma decisão com muito mais profundidade, não conseguem olhar o mundo com os olhos do cliente ideal, com os olhos da audiência, porque as perguntas que são feitas para levantar essas informações aqui também são muito superficiais e eu vou mostrar para você. Essas, então, são as objeçõezinhas de primeira camada. Essas e aquelas objeçõezinhas bem específicas também do seu produto, a pessoa que não sabe preencher a planilha, o outro que não sabe amarrar o cadarço, o outro, essas coisinhas ligadas ao produto, também se encaixa aqui. Objeçõezinhas assim de primeira camada. Eu vou adiantar uma coisa para você aqui de uma comunicação sofisticada. A gente não vai se aprofundar aqui nessa aula aqui, mas eu trato sobre isso aqui em várias outras aulas. Essas objeções que estão aqui, ó, nesse campo aqui, ó, você lida com elas usando elementos que estimulam o cérebro reptiliano. Essas daqui, você lida com elementos que estimulam o sistema límbico. E essa daqui, você
elimina ou minimiza, né? Todas elas. Nem todas você consegue eliminar, mas sim, a maioria você consegue só minimizar, utilizando elementos que estimulam o neocórtex. Se você prestar atenção, essas objeções todas, elas se colocam como se fosse a própria jornada de compra do cliente. Primeiro é sempre essa conversa em torno da necessidade. Aí ela meio que entende ou não entende em relação à necessidade, se serve ou se não serve, e isso destrava a próxima fase, que começa a vir as outras objeções de confiança. Tá, talvez até sirva para mim, mas talvez até precise disso agora, mas será que funciona para mim? Será que... Quem é esse vendedor aí, hein? Peraí, e se der certo? Será que eu vou ter algum problema? Será que... E aí, ou ela aceita ou não e destrava a próxima fase. Tá, já entendi que talvez eu precise disso mesmo, já entendi que talvez aí até funciona para mim, talvez eu confio nesse cara e dá para eu avançar nisso, mas será que agora? Será que eu preciso disso agora mesmo? Será que... Então, se você prestar atenção, a forma como essas objeções elas são acionadas na mente da pessoa, da audiência, elas formam uma estrutura de comunicação, que é a mesma estrutura que o ser humano usa para captar todo tipo de estímulo externo, por qualquer um dos 5 sentidos. É a mesma estrutura que ele usa para captar esses estímulos externos e processar no cérebro, porque primeiro esse processamento acontece no reptiliano, depois no límbico e depois no neocórtex. Então, para lidar com essas objeções, você utiliza estímulos assim mesmo, tá? Na copy, quando eu falo copy, eu estou falando copy escrita, na copy falada, ou seja, a copy está em tudo. Então, você usa na copy por todos os lugares. Elementos que estimulam o reptiliano, elementos que estimulam o límbico e elementos que estimulam o neocórtex. E de propósito, vai criar um conteúdo inteiro, você faz de propósito sabendo que aquele conteúdo ali ele tem muito mais elementos do reptiliano, porque você precisa lidar com as objeções de necessidade que estão ali na sua audiência. E você já sabe que depois disso vem as objeções de confiança, e depois disso vem as objeções de urgência. E muitas vezes essa estrutura ela segue no mesmo conteúdo. Enfim, você vê só, mesmo sendo objeções de primeira camada, ainda assim dá para você usar e criar materiais mais estratégicos com muito mais profundidade, mas as pessoas por aí elas não fazem esse tipo de movimento. Na maioria das vezes porque não tem a informação sobre como fazer isso aí, né? Mas vamos em frente. Então, se essas são as objeções de primeira camada, quais são as objeções de segunda camada? Aí vem as experiências negativas que possivelmente já se tornaram crenças limitantes. Aí é que eu falei. Imagina, a pessoa nunca quis preencher uma planilha para organizar as finanças. Ela senta ali, isso aqui é difícil, hein? Isso se torna uma experiência para ela ali, uma objeçãozinha ali e tal, simples e foi. Agora, a pessoa que vem carregando essa experiência ruim desde a infância é um nível muito diferente. É muito diferente o que ela tem arraigado. Então, precisa de um trabalho mais profundo. E quanto mais clareza você tem sobre os elementos que estão em torno dessas crenças limitantes das pessoas, mais você consegue trabalhar para poder minimizar essas barreiras mentais. Outras objeções, outros elementos que estão envolvidos aí nas objeções de segunda camada, é a intensidade da dor que a pessoa vive. Não é porque está doendo que ela quer resolver. Não é porque ela tem um problema que ela quer resolver. Às vezes, a pessoa ela enxerga esse problema, ela reconhece esse problema, mas na cabeça dela, para ela resolver esse problema, vai doer muito mais. Então, ela prefere continuar com o problema do que avançar. E aí entram vários elementos aqui, né? A própria procrastinação pode atrapalhar ela, pode impedir ela de avançar. E descobrir, e você também encontra como objeções de segunda camada os desejos mais latentes. Então, presta atenção nisso. Crenças limitantes, que é um puta nível muito mais profundo de objeções do que essas objeções mais superficiais. Você precisa descobrir a intensidade daquela dor que ela está sentindo, porque não adianta ter o problema
ela ter o problema não quer dizer que ela quer resolver. Então, você precisa encontrar os problemas que são muito mais latentes também. E não é só em relação ao tamanho da dor, tá? Você precisa descobrir a frequência disso também, porque às vezes dói pouco, só que dói todo dia. E aí enche o saco. Então, isso faz a pessoa agir muito mais do que uma grande dor. E aí isso ajuda você a tomar decisões muito mais inteligentes para poder refinar a comunicação. Por exemplo, vamos pegar aqui um nicho de produtividade. Ao invés de prometer uma vida extraordinária, você promete que vai conseguir ajudar a pessoa a organizar o dia dela de forma que ela consiga, de novo, voltar a conseguir 15 minutos no meio do dia para ela tomar um cafezinho. E isso para a pessoa é muito mais poderoso do que uma vida extraordinária que foi prometido para ela. É uma coisa muito distante que ela não acredita e ela nem quer isso daí agora. Ela só quer conseguir parar para tomar um cafezinho, porque é isso que ela fazia antes, era muito bom, ela perdeu isso, parou, porque ela... Então, isso está doendo muito, está muito latente. Isso faz a pessoa, aumenta a chance da pessoa agir na direção de uma compra. Tem muito mais chance de fazer a pessoa agir do que querer jogar uma grande transformação lá para frente para fazer ela agir. Mesma coisa os desejos mais latentes. Então, perguntas de primeira camada, que trazem respostas superficiais. Quais são? Eu tenho certeza, se você já estudou minimamente sobre levantamento de público ideal, de avatar, de persona, você já deve ter visto essas perguntas aí no formulário, né? São perguntas bem comuns. Então, olha só, quais são os seus maiores medos? Aí deixa aberto para a pessoa responder, né? Quais são os seus maiores desafios? Quais as maiores dificuldades que você está enfrentando, né? Aí vem aquele monte de resposta lá, que às vezes não dá nem para entender o que a pessoa tá dizendo. São os seus julgamentos. Ou você lê aquilo, entende o que ela está dizendo, mas aí você acha que é aquilo mesmo que ela... Ah, não, isso aqui ela está dizendo que é... Aí com seus julgamentos, com suas distorções, você vai encaixando isso daí, né? Esse formulário que você vai aprender a montar aqui é para minimizar tudo isso. Trazer as respostas certas e fazer uma análise com o mínimo de julgamento possível. Esse tipo de pergunta aqui, ó, distorce tudo. As respostas que você precisa para poder tomar suas decisões. Quais são os seus maiores sonhos? Se você pudesse tomar um café com essa, é a pior de todas, cara. Se você pudesse tomar um café comigo, o que você perguntaria? Essa é a pior de todas. E por uma razão, que é essa razão aqui, ó. Você precisa ser capaz de fazer a pessoa resgatar as memórias emocionais e entregar essas respostas para você. E você só consegue fazer isso se você direcionar as suas perguntas. Tem até gente que fala, cara, é melhor rodar um formulário sem estar direcionado. Faz para você ver. Você vai trazer um monte de resposta aberta que você não vai conseguir fazer quase nada. Ou, se você fizer, você corre um risco muito grande de estar tudo distorcido por conta do seu viés. Quanto mais direcionado tiver, melhor. Só que se estiver muito engessado, muito direcionado, você não vai conseguir fazer muita coisa com isso. Então, não é uma pesquisa na linha de... Vamos voltar no exemplo que eu dei aqui, né? Da outra vez. Não é uma pesquisa na linha de... que gira em torno do o botão da camiseta que você coloca nessa camiseta que você cria. Não precisa ser assim também. Pode ser uma pergunta direcionada ao negócio, ao seu negócio digital, pode ser um pouco mais amplo, mas não pode ser muito. Tem que ter um direcionamento mínimo aí. E aí, quando você direciona, você consegue fazer a pessoa buscar na memória dela as respostas que você precisa. Porque se fica aberto, ela pode responder qualquer coisa. Sei lá, de repente ela está no ônibus sentada e aí ela está respondendo rápido ali, de qualquer jeito, porque já vai chegar a hora dela descer. Ou o contexto que ela está não ajuda em nada ela buscar essas memórias emocionais para te entregar as respostas que você está esperando. E ela não tem ajuda da sua parte, porque você pergunta para ela, se pudesse tomar um café comigo, o que você me perguntaria? Putz, a pessoa tem uma baita de uma dificuldade do lado de lá para pensar em alguma coisa, né? Não é todo mundo que está pronto para responder uma pergunta dessa no momento que já identifica assim. Você precisa induzir
essa pessoa lá para os momentos onde as respostas estão. Ela precisa, de um jeito ou de outro, ela precisa buscar, ela precisa resgatar as memórias emocionais para trazer a resposta que você está buscando. Quando você faz uma pergunta aberta, você está deixando ela sozinha para se virar. Agora, quando você direciona, você ajuda ela a buscar essas informações do lado de lá. Fechado? Então, vamos lá. Quais são as 8 categorias da pesquisa? São 8 categorias. E os modelos de perguntas de segunda camada. Você já viu aqui as de primeira camada? Agora, eu vou mostrar as categorias, depois nós vamos ali para o mapa mental para eu te mostrar as perguntas que você vai colocar no seu formulário. Então, tá lá, 8 categorias. Primeiro, características básicas, obviamente, né? Idade, sexo ou gênero, profissão, coisas básicas. Você precisa ter essas informações básicas, principalmente para usar nas plataformas de tráfego pago. Aliás, algumas perguntas ali, se você usar Google Analytics ou qualquer outra ferramenta que tenha esse tipo de levantamento, você pode até tirar aquelas perguntas dali que não faz falta. Não é sobre a pergunta em si. É o que eu falei, você tem que se concentrar na intenção por trás da ação. A intenção por trás disso é conseguir respostas muito mais claras, que você consiga fazer uma análise deixando de lado ou minimizando o máximo possível os seus julgamentos ou da equipe ou do produtor, e com isso tomar decisões muito mais inteligentes. Então, se você identificar, se você conseguir as respostas de outra maneira, tá tudo bem. Agora, não desmonte a estrutura, porque até a estrutura dessa pesquisa, ela tem a sua finalidade, ela segue a sua lógica para conseguir essas informações de um jeito mais claro, mais rico possível, com menos viés possível. Então, na segunda categoria, são perguntas abertas, aí sim, só que são perguntas para quebrar o padrão desse momento que a pessoa está vivendo aqui em cima, porque a categoria 3 é uma categoria onde você vai começar a levantar dados para entender se existem objeções que já se transformaram em crenças, possíveis crenças limitantes, que são muito mais difíceis de serem trabalhadas. E aí a pessoa vem respondendo uma sequência de perguntas lógicas. Tem filho? Não tem? É casado? Tá. Só a resposta sim, não, a minha idade, não sei o que, tal, quanto eu ganho. Essas coisas assim, aí a gente solta 2 perguntas abertas para poder, é uma transição entre esse momento altamente racional e um momento que exige mais reflexão. Só que se você sair daqui e já vir direto para cá, dá ruim. Essas primeiras perguntas que estão aqui dentro, as respostas podem sair sabotadas. Então, aqui no meio entram essas perguntas abertas que, na prática, a resposta dessas 2 aqui, você não vai usar para muita coisa, só que elas têm a finalidade no fundamento, aqui, para poder fazer isso na mente da pessoa e virar essa chave, tirar ela o máximo possível desse modo racional e colocar ela no modo um pouco mais criativo, né? Aí vem as outras categorias, então. Categoria 4 são perguntas para identificar a intensidade da dor, a 5, a urgência da solução. Na categoria 6, o nível de interesse, o nível de aprendizado e também ativar nas pessoas um micro comprometimento. Na categoria 7, você vai rodar perguntas que mostram para você a visão de mercado da sua audiência. Isso é importantíssimo de você saber, porque você descobre concorrentes que você não conhecia, você descobre perfil de compra. Essa parte é um pouco mais abstrata, mas você ainda consegue extrair, entender perfil de compra das pessoas e finaliza com um coletor de depoimentos. Vamos lá no mapa mental, então, vou te mostrar aqui. Fica mais fácil, senão fica mais organizado aqui para você entender, senão ia embolar muito ali no slide. Então é o seguinte, ó. Esse aqui é meu processo de trabalho. Eu sou copywriter estratégico e quando eu faço qualquer tipo de trabalho que envolva a copy, eu vou trabalhar o nível estratégico, tático e o operacional da comunicação. O nível operacional é o que todo mundo conhece hoje, ó. Se você pegar o meu processo de trabalho, ele tem essas 9 etapas aqui, ó. Se eu pegar o último elemento aqui embaixo, ó, que é, de fato, o escrever, olha só, o tanto que eu me aprofundo para chegar nas estruturas
de copy que eu preciso. Então, quando chega um produtor ou, enfim, um dono de e-commerce, um empresário que precisa de alguma peça de copy, escreve um webinário para mim aí, Daniel. Vamos rodar um webinário aqui. Olha onde o webinário está dentro do processo. Aqui embaixo é quase uma das últimas peças para poder realizar. Antes disso, eu passo por todas essas informações. É como se eu pegasse a pessoa, jogasse ela aqui em cima e ela fosse descendo assim e preenchendo, levantando as informações e tal, e tomando as decisões, e aí pronto. Eu já tenho todas as informações que eu preciso para então escrever um webinário com a comunicação muito mais impactante, muito mais refinada, muito mais sofisticada. Eu chamo isso aqui de um processo mestre de copy estratégica. Nesse processo, a gente vai alinhando a comunicação do negócio como um todo, se o produtor quiser. Se não quiser alinhar, não alinha. Eu considero isso aqui como duas frentes. Uma, o meu processo de trabalho organizado, e a outra linha é para o produtor. Se ele quiser, eu levanto as informações e organizo para mim, para eu escrever aquela peça com muito mais qualidade, com a comunicação mais sofisticada. Se ele quiser tomar outros tipos de decisões, aí ele também pode usar essas informações aqui, mas aí a gente já vai fazendo o upgrade ali no contrato, né? Mas eu mostrei isso para você entender que a maioria do mercado hoje se concentra só na parte da operação, na parte da criação das peças de copy. E esquece, deixa de lado completamente esses outros elementos aqui, do nível estratégico e do nível tático do mundo dos negócios digitais. E tudo isso aqui em torno da comunicação, em torno da copy. A copy no seu nível estratégico, a copy no seu nível tático e também a copy aqui no seu nível operacional, para então criar as peças que vão ser distribuídas para o público. E a maioria só pega isso daqui, escreve e pronto. No máximo, faz um estudo aí do avatar, traz algumas informações aí superficiais, pega uns modelinhos aqui, uns modelinhos ali, completa, vai. Nem sempre largado desse jeito que eu falei aqui. Às vezes, com muito esforço, acreditando que está fazendo certo, só que aprendeu de um jeito incompleto. Não do jeito errado, né? Não quero atacar ninguém, não quero brigar com ninguém, eu sou do bem. Mas eu sei que a maioria entrega as coisas aí por aí incompleto. Então, vamos lá. É óbvio que dentro desse movimento aqui que eu faço, e é a mesma coisa para todas as pessoas, né? Você precisa entender com quem você está falando, por isso faz essa pesquisa aqui como primeiro passo. E aqui no meu processo de trabalho não é diferente. Então, vamos lá, pesquisas de segunda camada, as perguntas aqui que vão ser levantadas. Para o público geral, porque tem dois tipos de pesquisa. Tem a que você roda para o público geral e a que você roda para os clientes. Você precisa rodar as duas para entender se quem está ali na sua audiência são as mesmas pessoas que compram, porque pode ter um grupo de pessoas aqui com uma característica específica, mas na hora da compra são pessoas totalmente diferentes. Aí você tem que tomar uma decisão sobre o que você vai fazer. Se você vai alterar o produto para vender para essas pessoas ou se você simplesmente vai manter o produto do jeito que está e começar a atrair as pessoas certas. É só escolher o rumo que você vai seguir aí e está feito. Então, vamos lá. Pesquisas aí para o público, perguntas para o público geral. Então, aqui, ó, as 8 categorias. Vou aumentar aqui. Vou diminuir mesmo que assim. Assim tá legal. Não. Pronto. As 8 categorias aqui são as mesmas que você viu lá no slide. E aqui as perguntas. Então, dentro das características básicas, são perguntas bem lógicas assim mesmo. Então, qual a sua idade? Sexo ou gênero? Profissão? Formação? Sua renda mensal está em qual dessas faixas? Aí coloca aí. Vai encaixando dentro do seu contexto. Por exemplo, tem cliente aqui que tem empresa que atende outras empresas. Aí, esse tipo de pergunta aqui, ele fica um pouco fora, porque não é salário mínimo, não é acima de um salário, é renda, é faturamento, ou ganho mensal. Pode adaptar, não tem problema. Eu só peço para você não excluir as perguntas e nem alterar a estrutura, mas você pode e deve adaptar todas as perguntas para a audiência do lado de lá conseguir entender e responder. Estado civil, casado, solteiro, relacionamento sério, tem filho, sim ou não? E aí a faixa de idade dos filhos. São perguntas que trazem respostas que já começam a ajudar você a tomar decisões mais inteligentes. Mas aqui, primeira camadinha de leve, né? Mas vamos lá. Agora a gente começa aqui a pergunta de transição.
e daqui a pouco a gente começa a se aprofundar na parada. Então, as perguntas abertas que eu falei. Pensa só, a pessoa vem respondendo essas perguntas aqui altamente lógicas, e aí chega uma pergunta assim: qual o seu nível de autoconhecimento? Você pode até colocar isso aqui como uma descrição na pergunta, né? Porque a pessoa pode pensar assim, se ela não tem uma familiaridade muito grande com esse termo autoconhecimento, aí você explica o que que é. E é isso que está aqui. Qual o seu nível de autoconhecimento? Aí você coloca embaixo. Clareza sobre como você toma suas decisões, como se comporta, como suas emoções guiam suas atitudes. Essas perguntas aqui, ó, altamente lógicas, a pessoa bate o olho, masculino, feminino, 35 anos, profissão, tem filho, sim, não, vai vindo assim, não pensa muito. Aqui ela é o primeiro momento em que ela para poder resgatar trechos de memórias emocionais para trazer a resposta para você. E aí você coloca uma escalinha ali, de 0 a 10, onde 0 não tem clareza alguma sobre mim e 10 conheço perfeitamente. Uma escalinha ali, ela responder e foi. Aí embaixo a segunda pergunta: qual o seu nível de disciplina quando decide colocar algo em prática? A mesma coisa. 0 a 10, fico só no mundo, onde 0 representa fico só no mundo das ideias, e 10 eu vou até o fim, termino tudo que eu começo. É o que eu falei, essas duas perguntas aqui, a resposta delas você não usa para muita coisa, mas dentro da coleta de informações, ela tem um papel fundamental para poder ajudar a pessoa a alterar o estado mental para poder responder as outras perguntas. Que agora já começa a mergulhar nessa categoria aqui, para levantar as experiências negativas que possivelmente já se tornaram crenças limitantes. E por mais que você tenha respostas sobre experiências que a pessoa tenha vivido, experiências... mas eu sou o avatar transformado, eu sou o cliente ideal transformado, mas cada um vive um contexto diferente. Então, deixa a pessoa responder, por favor. Monta isso aí, deixa ela responder, porque às vezes o contexto que ela vive, ela traz uma informação que você não conhece, você não viveu, porque o seu contexto é diferente. Mas ela conhece, então deixa ela trazer, e aí, de repente, pode acontecer até de você encontrar um padrão, várias pessoas também dizendo, respondendo a mesma coisa. E aí essa pergunta, ó, o que você já tentou fazer para... Aqui onde está XXX é onde você vai colocar o direcionamento mínimo que eu falei. Ou o direcionamento bem específico, se você quiser, não tem problema. Então, por exemplo, o que você já tentou fazer para empreender? Ou se a gente pegar aí, ó, alguém, vamos pegar uma pessoa aí do mundo do e-commerce, produto físico, sei lá, o que você já tentou para aumentar as vendas da sua padaria, mas não deu certo? Onde está XXX é para colocar esse direcionamento, é para colocar esse direcionamento mais pontual, tá bom? E você pode também colocar alguns reforços para a pessoa, para explicar para a pessoa um pouco mais sobre essa pergunta. Então, fica lá no formulário. O que você já tentou fazer para direcionamento, né? Mas não deu certo. Você quer saber o que ela já tentou e não deu certo. Não o que ela tentou. E é o que vem da cabeça dela. Aí você coloca lá como reforço: me conte o que não deu certo, pois a minha meta com você é identificar suas dificuldades e mostrar justamente o contrário, para te ajudar a dar certo. Aí logo em seguida, o que você acredita que não deu certo por quê? Uma coisa é você chegar para a pessoa e apresentar a causa do problema, na visão do especialista, com as suas provas em relação àquilo. Outra coisa é o que a pessoa acredita que é a causa daquele problema. E na copy, no discurso, na montagem da comunicação, você usa as duas coisas. É muito mais fácil você começar uma conversa com elementos que já existem dentro da cabeça das pessoas do que você querer ficar enfiando coisa nova na cabeça das pessoas. A sua causa do problema, quando você vai para a mídia para contar para as pessoas qual é a causa do problema, e se você não faz isso, deveria fazer, porque esse é um dos elementos mais poderosos para gerar credibilidade para você, é chegar e falar, enquanto está todo mundo por aí falando, ei, você tem esse problema? Você tem esse problema? Você chega e fala da causa do problema, com propriedade, falando qual é essa causa do problema. Só que isso é uma informação nova que você vai estar enfiando na cabeça da pessoa. Antes de fazer isso, você precisa começar a conversa com os elementos que ela já tem na cabeça dela. Principalmente com esses
que ela mesmo acredita que é a causa dos problemas. Então, faça a pergunta para a pessoa e deixa ela responder. Você acredita que não deu certo por quê? E ainda explica um pouco mais para conseguir a resposta mais detalhada. Eu tenho as minhas opiniões como profissional, mas gostaria de saber o que você pensa sobre isso, sobre as suas tentativas que não deram certo. Aí deixa a pessoa responder lá, tá? Aí a gente vai para a intensidade da dor. E aí é o que eu falei, não é necessariamente o nível de dor, se está uma dor muito grande ou uma dor muito pequena, mas às vezes essa intensidade ela está relacionada à frequência. Tá? Todos os dias acontecendo isso, todo dia. É isso que vai fazer a pessoa fazer um movimento de compra, né? Tirar o cartão do bolso e fazer um movimento de compra ou o movimento na direção que você quer, aplicação de um formulário, enfim. Não é aquela transformação zona da vida extraordinária, é essa transformação ou a solução para o problema que está mais próximo dela, tá bom? Isso não tem relação com o preço de produto, não tem relação com preço de produto, tá? Principalmente porque você alterar a transformação do seu produto, trazendo para algo mais próximo das pessoas, você pode sim manter o mesmo preço e ajustar a percepção de valor daquilo ali de outras maneiras. Então, lá, para descobrir a intensidade da dor, você coloca, quando se trata de, aí o direcionamento de novo, né? Quando se trata de empreender, quando se trata de criar camisetas, sei lá, tá ajudando aí costureiras, quando se trata de vender camisetas ou de conseguir clientes para consultoria, ou quando se trata de, você coloca completo aqui. Quais são os problemas que se repetem praticamente todos os dias e você não consegue resolver? Presta atenção. Eu quero saber os que se repetem praticamente todos os dias e você não consegue resolver. Isso vai mostrar para mim a intensidade da dor, essa frequência, porque é aquela coisinha que enche o saco. E também tem um reforço aqui para explicar melhor para as pessoas. Ó, algumas pessoas, coloca embaixo assim na descrição do formulário, né? Na descrição da pergunta. Algumas pessoas tentam melhorar essa habilidade aí, mas não conseguem, por problemas que se repetem praticamente todos os dias. É o seu caso? Se for, que problemas são esses? É a gola da camiseta que você não consegue fazer? É a costura do sovaco? É a borda aqui embaixo? Dá uns 3 exemplos assim. Quando você faz isso, você está guiando, está ajudando a pessoa a resgatar as memórias emocionais, as memórias específicas que você precisa para ela entregar isso para você. O que é que se repete praticamente todos os dias e atrapalha tanto você? Me fala, meu filho, me fala qual que é isso aí. E aí, aí vem a próxima pergunta, também dentro da categoria. Qual dessas opções mais representa o fato de você não conseguir empreender, não conseguir costurar camisetas bonitas, não conseguir, por aí vai, e aponta ali, né? Aí vem essas perguntas. Essas daqui, eu peço para você não alterar. Não altera essas perguntas, deixa do jeito que está, porque várias metodologias... Você já percebeu que a gente está tendo uma conversa aqui profunda sobre gente. Não é uma conversa sobre... É uma conversa sobre copy, só que a gente está em outro nível, num nível muito mais sofisticado de conversa. Uma conversa sobre gente, sobre cérebro, sobre mente, cultura, comportamento, formas de pensar, formas de tomar decisões. É sobre isso que a gente está conversando. Então, ela vai continuar profunda daqui para frente. E essas 4 opções aqui, ó, elas representam o que a maioria ou muitas metodologias no mundo do desenvolvimento humano consideram ser os 4 grandes problemas da humanidade. Falta de conhecimento, falta de opções, muitas opções e aí não sabe qual caminho seguir, ou crenças limitantes. Então, deixa isso aqui, que é para você ter mais clareza para tomar suas decisões lá na frente depois, porque se a maioria da sua audiência responder que falta conhecimento, então você vai criar cursos de informação, porque a maioria está iniciando ainda. E você vai refinando o tom da sua conversa, vai refinando a sua oferta com o que você está recebendo de resposta do mercado. Aí, mas se as pessoas elas escolhem muito mais essas outras opções aqui, ó, não é falta de conhecimento o meu problema, eu até sei o que fazer, mas faltam mais opções. E essa de baixo aqui, ó,
Eu tenho muitas opções, tá tudo aqui, ó, mas cada um falando, agora eu tô perdida. Essas duas aqui apontam pessoas com um nível de conhecimento mais intermediário que querem processos, que querem método, roteiros, que querem treinamentos e produtos, frameworks, muito mais assim, ó, nessa direção, para organizar a bagunça mental. E aqui, se o bicho pegar muito para cá, aí você precisa do apoio de um psicólogo, precisa do apoio de um profissional de saúde mental ali para colocar um bônus aí no seu treinamento, porque aí a coisa vai estar pegada ali para o seu lado. As pessoas vão estar carregadas de crenças limitantes e vai precisar fazer um trabalho muito mais profundo para poder ajudar a audiência. E aí você decide se você vai colocar isso no seu treinamento ou se você simplesmente vai deixar de lado essa audiência e começar a construir uma audiência nova. Você viu o que eu falo? São decisões muito mais lucrativas, decisões muito mais inteligentes que você toma com fundamento. São decisões com fundamento, não é achismo, não é porque o coleguinha lá do lado fez ou o super celebridade ali fez e para ele deu certo, para ele... Você começa a tomar decisões com fundamento como resposta do que o mercado está mostrando para você. Isso é muito mais poderoso. Porque você entrega para as pessoas o que elas querem, do jeito que elas querem. E isso tende a colocar muito mais dinheiro no bolso. Então, se a pessoa escolher isso aqui, ó, aí ela vai avançando nessa segmentação aqui, ó. Se sente confortável em dividir comigo quais são esses pensamentos ou sentimentos ruins? Olha, é invasivo, né? É muito invasivo. Só que as pessoas respondem. Olha o nível dessa pesquisa. E quem responde, você pode pôr um reforço aqui também, ó. Exemplo, ansiedade, tá? Beleza. Quem responde isso daqui, entrega para você isso aqui, ó. Quais são as frases ruins que você ouve nesses pensamentos? Você tem clareza sobre os pensamentos que passam na cabeça das pessoas. O que você faz com isso? Você pode fazer muita coisa com isso, principalmente você cria lives para comentar sobre isso, você cria muito mais conteúdos, você coloca isso, você usa isso como chamar de pepitas na sua copy, frases prontas que estão ali, ó, dentro da cabeça da pessoa. Tem frase que sai anúncios prontinhos assim, ó, headline de vídeo prontinho assim, ó, das coisas que as pessoas entregam. E você vai estar usando exatamente o que as pessoas do lado de lá estão falando sem qualquer tipo de julgamento da sua parte. E aí, enxerga dela também que tipo de sentimento ruim aquilo ali é gerado, porque às vezes você acredita que aquilo ali gera raiva, só que para a pessoa gera medo. Agora, não adianta olhar para o que uma pessoa faz e tomar decisão, né? Estou falando aqui de olhar, de procurar padrões macro. Padrões muito mais macro, né? Vamos lá. Urgência da solução, a próxima categoria aqui, ó, é a mesma coisa dessa intensidade da dor. O que dói praticamente todos os dias? Aqui é o contrário. Imagine que você já vive, imagine que hoje você já domina a habilidade XYZ. Como seria a sua rotina diária? Me conta coisas boas aí do dia a dia. Do dia a dia. Então, você coloca a descrição aqui para ajudar a pessoa a entender que é isso que você também quer. Você quer descobrir se ela realmente quer uma vida extraordinária ou se ela quer conseguir organizar as coisas dela, assim, um exemplo aqui no nicho de produtividade, né? Ou se ela quer organizar a vida dela para conseguir o dia a dia, para conseguir tomar um cafezinho no meio do dia, que é o que ela fazia antes e não consegue fazer mais. Você consegue entender no nicho de emagrecimento se a pessoa realmente quer emagrecer 12 quilos ou se ela quer só fazer um trabalho de maturidade mental e aceitar o corpo dela pelo contexto, pela vida dela, pelo histórico dela. Hoje, o corpo ideal dela é aquele. Ela só não entendeu ainda. Ela quer resolver aquele problema de aceitação. E você fica, emagrece 12 quilos, emagrece 12 quilos. E não é isso que a pessoa quer. Então, deixa ela falar. Deixa ela falar e você vai entregar para ela o que ela quer, vai conversar com ela no mesmo nível. E é isso que eu falo, é muito diferente. Você criar treinamentos e ficar forçando a pessoa a querer emagrecer os 12 quilos é entregar para a pessoa o que você quer entregar. Agora, quando você entende que o que a pessoa quer é se aceitar, e ela acha que se ela emagrecer 12 quilos, ela vai ficar bonita
e aí ela vai se aceitar, mas no fim ela quer se aceitar, você conseguir resolver esse problema de outra maneira, você vai estar lucrando. Você não lucra muito mais com isso. Se você conseguir fazer a pessoa entender que ela quer se aceitar e ela consegue se aceitar sem precisar emagrecer os 12 quilos, não é muito mais inteligente você tomar esse tipo de decisão enquanto tá todos os seus concorrentes lá no mercado falando de emagrecer 12 quilos? Emagreça isso. E você chega e faz um trabalho diferente e resolve o problema na vida da pessoa, acaba com aquela dor que ela está sentindo e pronto. Isso daí é muito mais lucrativo, é disso que eu estou falando. Então, lá na categoria 6, o nível de interesse e aprendizado e também ativar o microcomprometimento. Então, você solta uma pergunta assim, ó, qual o seu nível de conhecimento sobre? Coloca o tema. Onde 0, não me conheço nada, e 10 é a área que eu mais domino. Quanto você gostaria de se aprofundar no conhecimento sobre empreendedorismo, sobre emagrecimento? Pergunta para a pessoa quanto que ela quer se aprofundar nisso. Também, 0 a 10. Não tem o menor interesse, eu quero saber tudo. Aí, aqui, ó, é uma conversa que você tem com a pessoa que segue uma linha assim. Qual o seu nível de conhecimento? Ah, quase nada. Quanto você gostaria de se aprofundar? Ah, eu quero saber muito. Então tá bom, então eu vou preparar uma coisa para você. Você acredita que vale a pena investir? Se eu preparar, você acredita que vale a pena investir do próprio bolso? Num treinamento para poder desenvolver essa habilidade aí? Aí a pessoa vai responder sim ou não. E aí, então tá bom. De que forma você prefere aprender? Me fala aí, porque eu vou preparar esse treinamento para você. E aí ela aponta para você qual é a maneira que ela pretende, que ela gosta de aprender. Então, é uma conversa nessa vibe de microcomprometimento. E microcomprometimento, eu não sei o quanto você está avançado já no mercado, no estudo de copy, no estudo de persuasão. Microcomprometimento é um tipo de gatilho mental, ele fica instaladinho ali na cabeça da pessoa e quando a pessoa recebe a oferta, ele age. Pode fazer a pessoa agir na direção que você quer. Aqui tem uma pergunta para poder enxergar a visão da sua audiência em relação ao mercado e trazer informações importantes para você também sobre isso, que é o que eu falei. Pergunta quais especialistas sobre o assunto você acompanha ou já contratou ou comprou algum tipo de serviço. Pode colocar um reforço ali. Ó. Se você não lembrar o nome, tá tudo bem. Coloca apenas o título do livro, o produto ou o serviço. Esse tipo de pergunta vai trazer para você informações sobre concorrentes que talvez você não conhecia. Você vai conseguir olhar no movimento desses concorrentes, se eles fazem um trabalho muito mais elitizado ou se eles fazem um trabalho, de repente, muito mais barateiro. E a gente já vai falar disso aqui nas principais conclusões que você tem que tomar. E aí coloca aqui um coletor de depoimentos para aproveitar, já que a pessoa está vindo altamente engajada respondendo esse formulário, coloca um coletor de depoimentos aqui no final para poder dar uma massageada no seu ego aí, vez ou outra, né? Para você criar o seu banco de dados motivacional aí, das pessoas falando em torno de você. E depois, aí pergunta, ó, uma última pergunta, porque você acredita que eu, aí coloca o seu nome, sou a pessoa certa para ajudar você. E no final, coloca aí uma mensagem de confirmação. Muito obrigado, sua resposta foi registrada, vai me ajudar muito e tal. Aproveita aí para colocar o link do Instagram ou coloca uma oferta para a pessoa avançar e já fazer uma compra, um link com uma oferta, um desconto especial. Precisa aproveitar esse momento aqui. A pessoa que chega nessa última página, depois de apertar o botão de enviar o formulário, é uma pessoa altamente engajada, é bem propensa a dar o próximo passo. Então, crie esse próximo passo com bastante inteligência para aproveitar o máximo possível esse próximo passo que a pessoa vai dar. Desculpa aí, vamos embora. Vamos lá? Vamos em frente. Então tá, a pesquisa para cliente, você vai fazer só um ajuste aqui. É a mesma pesquisa, ó. Para o vídeo aí, tira o print. É a mesma pesquisa, só que você vai tirar essa pergunta aqui, ó. Vou deixar aqui para você ver, ó. Você tira essa pergunta aqui, ó. Você acredita que vale investir do próprio bolso, no treinamento que a pessoa já investiu, já é seu cliente? Desde que essa pesquisa esteja rodando para a sua audiência em torno de um tema que a pessoa já comprou, né? Senão você tem que fazer ela passar pela pesquisa.
Agora, se ela já é cliente desse tema, desse produto, aí você tira essa pergunta aqui, porque ela já comprou o produto, e coloca essas outras duas no lugar. Qual foi a sua maior dúvida ao decidir fazer a inscrição no... Aí coloca o nome do treinamento. E o que foi decisivo para você ultrapassar essa dúvida e tomar a decisão? Aqui também pode surgir, por mais que tenha ainda um viés aí um pouco carregado na análise dessas respostas, você consegue extrair ouro também, tá? E vamos lá, vamos voltar aqui para o nosso slide. Eu vou mostrar para você agora os modelos de mensagens para você enviar para a audiência e os 3 maiores erros do processo de coleta de informações. Então, tem 2 tipos de mensagem, a mensagem geral e a mensagem específica. A mensagem geral é para aquelas situações em que você não tem um movimento específico. Por exemplo, não tem nenhum lançamento para eu rodar, não vou fazer nenhum movimento específico. Então, você simplesmente solta a mensagem geral. Olha só, preciso da sua ajuda, preciso muito, não leva nem 5 minutos do seu tempo, eu quero te entregar o meu melhor, mas para isso eu preciso saber um pouco mais de você. Responda, por favor, um rápido questionário aqui, e além de me ajudar a ter clareza, pode trazer vários insights para você. Você tem que carregar o tempo todo essa ideia de parceria. Você está me ajudando, eu vou criar isso daqui, mas é para você, então, para eu criar direito, me ajuda aí, vamos criar essa parada junto aqui. Está esfriando aqui. Vamos criar junto, então tem que trazer o tempo todo essa sensação de estar junto ali, de construindo junto. Olha lá, várias pessoas já responderam, se você é uma delas, não precisa responder de novo, mas se ainda não respondeu, esse é um ótimo caminho. Isso aqui é importante você deixar também, que o questionário é completamente anônimo, então não peça dados pessoais para preencher o formulário, senão você vai reduzir muito, mas muito mesmo a quantidade de pessoas, e esse é um dos erros que eu vou comentar daqui a pouco. E tem a mensagem específica, que é no caso de você, é praticamente a mesma mensagem aqui, ó, não muda quase nada, só que você direciona mais a mensagem que você vai estar distribuindo. Ó, olá, preciso muito de sua ajuda, 5 minutos, estou finalizando o conteúdo do... E aí você coloca o nome do treinamento. Aqui pode ser o lançamento que vai acontecer, estou finalizando o treinamento do conteúdo, estou finalizando o conteúdo do workshop tal, da semana tal, ou então você já pode colocar direto o conteúdo do treinamento pago que vai ser lançado lá na frente. Tudo depende do nível de conversa que você quer ter com a sua audiência. Mas é isso, é praticamente a mesma coisa, só que você direciona essa mensagem de uma maneira específica, ou seja, você já usa a própria mensagem como um elemento de antecipação, de criação de expectativa para o que está por vir, né? Vamos lá, acesse aqui, responda, é a mesma conversa, tá? Várias pessoas já responderam, tal, é anônima, não precisa... É isso aí. Aí vamos falar dos erros. A mensagem é simples, tá? E aqui ela está no formato de e-mail, mas um dos erros que você vai ver aqui, a gente vai falar sobre isso. O primeiro erro que as pessoas cometem é oferecer presentes. Oferecer presentes em troca das respostas. Quando você faz isso, você está estimulando as pessoas a responder aquilo ali rapidinho, porque elas querem aquele presente. Não faça isso. Você não precisa de um volume gigantesco de respostas nesse formulário para tomar suas decisões de maneira inteligente. Se você oferecer alguma coisa em troca, você vai ter as respostas sabotadas. As pessoas que respondem, você vê que na mensagem que está aqui, ó, na mensagem de exemplo, não tem nenhum tipo tipo de presente sendo oferecido, não tem nada nessa linha. Por quê? É de propósito. É para fazer com que as pessoas da sua audiência, só aquelas que estão mais engajadas com você, respondam esse formulário. Ele é grande de propósito, só que você viu que ele traz as perguntas certas. E quem responde, responde com o máximo de sinceridade possível, porque não tem nada em troca. E você não precisa de um monte de respostas. Não precisa. Você só precisa da quantidade de respostas certas para tomar as decisões que você tem que tomar. E quanto mais transparente, quanto mais clara for as respostas, mais fácil vai ser de tomar as decisões depois. Então, não ofereça presentes para estimular as pessoas a responder a pesquisa. Pelo contrário, você não pode estimular as pessoas
a responder. Só pede. Só pede o favor. Pedido é um estímulo, né? Mas é bem pequeno. Você vai ter poucas respostas ali, menos resposta do que nos formulários normais, mas é ouro. Você vai ter ouro nas mãos para tomar as decisões. O outro erro é enviar somente por um canal. Esse aqui é clássico, né? As pessoas só enviam isso aqui por e-mail ou enviam só no WhatsApp. A audiência, pensa que a audiência é uma pessoa. E não é? Essa pessoa, ela é multicanal. Ela é multicanal. Ela está no WhatsApp, ela está no grupo do Telegram, ela está nas redes sociais, ela está no e-mail, ela está... Você precisa distribuir o máximo possível esse formulário sem estimular ninguém, sem querer oferecer nada em troca, mas precisa distribuir essa mensagem para poder coletar as informações. Então, essas mensagens que eu deixei aqui para você como exemplo, elas estão no formato de e-mail, mas entenda que quando você for executar essa coleta de informações, considere isso como uma campanha. Então, separa aí um dia inteiro ou 2 dias, pode ser um dia só, não tem problema. E considera que isso é uma campanha que você está rodando. E aí, solta esse modelo aqui no e-mail, ao mesmo tempo, pega essa mesma informação, posta no Instagram, pega essa mesma informação e pede para o produtor, ou se você é o produtor, distribui nos stories, deixa o link na bio, grava um videozinho rápido, deixa no YouTube. É espalhar essa informação por todos os lugares de maneira organizada, de maneira centrada, de maneira pontual, ou seja, por todos os lugares onde a audiência vai navegando, ela encontra aquela mesma informação. Imagina a pessoa lá do ônibus abrindo o e-mail, vê um formulário desse tamanho, já vai chegar ao ponto de ônibus dela, ali ela já vai ter que descer, ela nem começa a preencher, mas ela queria. Mas ela nem começa a preencher, ou para na metade, aí acabou, depois não volta mais. E aí ela não volta para ver o e-mail, porque não lembra, o e-mail é praticamente efêmero, né? Abriu, pouquíssimas pessoas voltam para ver o e-mail, ainda mais nos dias de hoje. Então, mas nas redes sociais não, né? Elas não são tão efêmeras assim, toda hora as pessoas estão lá hoje em dia. Aí a pessoa, você solta essa mesma informação lá nos stories, a pessoa vê um post, aí ela lembra. Fica até mais fácil de fazer ela agir, porque quando a pessoa já tem informação na cabeça, você vai lá, lembra ela daquilo e a pessoa age com mais facilidade. Não é uma coisa nova que vai estar acontecendo na vida dela. Então, solta esses estímulos por todos os canais, é a campanha que está acontecendo naquele dia. A pessoa olha aquilo e fala, é mesmo, eu estava preenchendo esse formulário, legal, o link está na bio, vou preencher aqui então. Ela acessa e vai lá preencher. Só não oferece nada em troca. Deixa a coisa pura acontecer, que assim você consegue extrair o ouro. Não pede, então, os dados pessoais, porque você viu, existem perguntas ali que são muito invasivas. São invasivas mesmo. Deixa aquelas perguntas lá. Mas me incomoda, Daniel. Incomoda você, mas você precisa ter aquelas informações para tirar as suas principais conclusões e tomar decisões muito mais inteligentes, senão vai atrapalhar você. Quando você pede os dados pessoais, aí minimiza ainda mais a quantidade de pessoas que vão responder, principalmente porque elas sabem que você vai conseguir atrelar a resposta dela ao nome. E ninguém quer isso, né? Ninguém quer isso. As pessoas preferem ficar no anonimato. Então, não é o momento de você coletar dados pessoais. Vou pedir nome, e-mail e o WhatsApp, que assim eu entro em contato com a pessoa. Não é o momento de fazer isso. Não é. Agora é o momento de você coletar dados anônimos e estudar a audiência como um todo, para usar isso para organizar as informações do seu negócio ou do projeto que você está ajudando o produtor, e a partir disso você vai fazer os próximos movimentos depois. Então, quais são as principais conclusões que você tira? Porque uma coisa é o que eu falei, né? Uma coisa é você montar a pesquisa, outra é você executar a pesquisa sem nenhum tipo de sabotagem, sem nenhum tipo de viés, deixando tudo de lado, e o outro é você analisar essas respostas. Muitas pessoas também não sabem. Então, existem várias decisões, várias conclusões que você tira, desse levantamento que você fez, e eu vou falar para você aqui três principais conclusões que você deve tirar para tomar decisões muito mais inteligentes em torno do seu negócio. E uma delas, a primeira delas,
É você entender qual é o estado emocional da sua audiência. E, de maneira geral, todo mundo vai estar vivendo ali na sua audiência. Existem vários estados emocionais na audiência, mas, de maneira geral, assim como eu te mostrei nas objeções, é como se os estados emocionais, eles fossem, assim, categorias, né? Existem vários estados emocionais, vários, que a pessoa pode experimentar ao longo do dia, ao longo da semana, ao longo daquele período ali. Mas são estados emocionais muito mais leves, menos impactantes. Sempre tem aquele estado emocional que é mais forte, que é como se fosse praticamente um guarda-chuva que cobre todos os outros assim, ó. E são 3. E esses 3 existem em toda a audiência. O seu papel é, na hora de analisar essas respostas e fazer também algumas outras ações extras, que não dá tempo de falar aqui, é concluir qual é o estado emocional predominante na sua audiência e se vale a pena você ajustar a comunicação do seu negócio de acordo com aquele estado emocional, porque aí cai naquela dúvida, naquela decisão que você tem que tomar, se você vai ajustar o seu produto para poder atender esse estado emocional ou se você simplesmente vai deixar o produto do jeito que está e vai procurar uma audiência que se encaixa com essas características. Não tem, na verdade, tem certo e errado, né? Se você quiser trabalhar com um tipo de estado emocional específico aqui, pode trabalhar, desde que o treinamento esteja alinhado, tanto aqui, como aqui, como aqui, porque tem 3 estados emocionais. O que não pode é o seu treinamento estar de um jeito, com todas as características apontando para um tipo de estado emocional e está sendo vendido para o outro. Ou sendo vendido para qualquer um, ou o treinamento não está apontando para ninguém. Existe um clichê nesse mercado que não é a copy que vende, não é o texto que vende, o que vende, toda compra é emocional, tem esse clichê que é uma verdade. É uma verdade. Para você conseguir fazer a pessoa agir na direção que você quer, você precisa alterar o estado emocional dela. Quando você altera o estado emocional, a pessoa age naquela direção, ou por medo, ou por empolgação, foi instalada uma expectativa, ou foi instalado um medo de perda de alguma coisa. Precisa alterar o estado emocional dela para fazer ela se mover. Agora, como que você altera uma coisa que você não sabe? Você precisa conhecer o estado emocional, descobrir o estado emocional predominante na sua audiência, decidir se você vai de fato atacar aquele estado emocional e aí criar toda a comunicação em torno do seu negócio na intenção de alterar aquele estado emocional para fazer as pessoas agirem na direção da compra ou na direção do que você quiser que elas façam. Tem 3 estados emocionais, é o empolgado, o frustrado e o cético. É praticamente como uma escalinha assim, ó. Imagina que uma pessoa acabou de conhecer um conteúdo específico. Ela fica empolgada com aquilo, ela quer muito mais conteúdo, quer saber mais sobre aquilo ali, ela está empolgada com aquilo ali. Mas ela só vai comprar, a pessoa que está nesse estado, na maioria das vezes, ela só vai comprar quando você altera o estado emocional dela, dessa empolgação para um sentimento de, opa, vou perder aqui, ó. Opa, tá acabando. Opa, precisa dar uma alterada, precisa baixar um pouco essa pressão para ela entender que ela precisa agir na direção da compra, senão acabou. O segundo estado emocional é o estado emocional do frustrado. Imagina, o empolgado, altamente eufórico, com um monte de coisa e conteúdo e tal, e tudo, as possibilidades com aquilo que ele acabou de conhecer. Passa um tempo, já comprou 500 cursos, não conseguiu implementar nada, ou implementou, não conseguiu o resultado que ele estava buscando, começa a ficar frustrado. Começa a ficar frustrado com tudo aquilo ali. E ele vê outras pessoas tendo resultado, mas não consegue o resultado que... Não consegue, parece que existe uma lista VIP no universo, só algumas pessoas fazem parte. Ele sabe que, cara, tem algum segredo que não me contaram ainda, não é possível. E essa pessoa, você precisa tornar ela de novo uma pessoa empolgada, mostrando para ela que você tem as soluções que ela precisa, e existe técnica para tudo isso daí, técnica para conversar com cada tipo de estado emocional. E aí tem o cético, que é a pessoa que já vai para o outro estágio. O frustrado, ele ainda acredita numa possibilidade. O cético já não acredita mais. Já foi.
pessoa está muito empolgada, ela se torna frustrada e o cético já não acredita mais que aquilo ali é possível. Também é possível vender para o cético. Também tem técnica para conversar com ele. E esses 3 estados emocionais, eles estão presentes em toda a audiência. Em toda. É como se eles fossem o que eu falei, o grande guarda-chuva. Existem outros estados emocionais, mas eles são muito mais dinâmicos. Esses não. Esses estão presentes em toda a audiência e você precisa descobrir quais são os predominantes. Uma vez que você descobriu quais são os predominantes, e eu dei o exemplo para você, depois você volta esse vídeo aqui e vê. Eu dei 2 exemplos aqui, usando o próprio formulário, qual é a resposta específica que você busca para poder entender se a audiência está mais frustrada ou se ela está mais empolgada. Existem outras formas de fazer isso para você complementar, principalmente validando aquelas informações, mas só daqui, só com isso você já consegue, com aquelas perguntas específicas, você já consegue tomar, já consegue identificar e tomar melhores decisões de como você vai conduzir as coisas. A outra conclusão principal que você tira, e você também consegue essa resposta, você também consegue tirar essa resposta, vou apagar minha cara aqui, tá? Atrapalhar. Você também consegue essa resposta do formulário, é a resposta sobre o momento que o público está vivendo. Porque ou o público ele é muito iniciante, ou ele está no meio do caminho aí, no nível mais intermediário, ou ele já é avançado. Então, você precisa identificar qual momento ele está vivendo dentro daquele tema que você trata, porque se o público é muito iniciante, você precisa refinar a conversa de acordo com isso. As pessoas vão... Aí tem gente no mercado que entra, começa a distribuir uma conversa muito avançada, cheia de termos técnicos, que as pessoas não estão entendendo nada daquilo ali. Não adianta. Só está servindo para mostrar que as pessoas... Um monte de iniciante louco para aprender um monte de coisa e fica lá embaixo assim, do palco e o especialista lá em cima do palco falando um monte de termo técnico, um monte de coisa bonita e os iniciantes aqui embaixo. Nossa, como que ele entende, como que... Olha só como que ele é bom, olha um monte de coisa diferente que ele fala, um monte de coisa bonita que ele fala. Só que, se você está no mundo dos negócios digitais, não é esse contexto que... Eu imagino que não é esse contexto que o dono do negócio digital está buscando, né? Ele quer vender. Então, para vender, precisa fazer a informação entrar. Para a informação entrar, driblar as barreiras mentais, entrar no inconsciente, precisa refinar a conversa, precisa refinar a conversa de acordo com o mesmo nível da predominância da audiência. E se a maioria da audiência está no nível mais avançado, eles não suportam termos básicos. É o contrário. Aí você tem que ter uma conversa com termos técnicos para poder falar a mesma língua. Então, você precisa identificar esse momento que a audiência está vivendo e você identifica lá Essa é mais fácil. Na pesquisa, você identifica quando você faz a pergunta sobre o nível de aprendizado. O quanto que você domina isso aqui? E o quanto que você quer aprender? Aquela resposta ali vai trazer esse tipo de pergunta. E para fechar, vem aqui os estilos de aprendizagem. Porque algumas pessoas preferem aprender por texto, outras preferem aprender com materiais ao vivo, outros com palestras ou vídeos ou aulas gravadas, outros preferem aulas presenciais e tem também lá no formulário essa pergunta para a pessoa responder. E aí o que acontece muitas vezes aqui é a audiência praticamente implora por conteúdos gravados, mas o produtor, por inúmeras razões, muitas vezes por indução, né, sendo induzido por ações de super especialistas aí do mercado, né, optam por rodar campanhas ao vivo, fazendo muito barulho no mercado, porque é isso que está funcionando agora, aí ele faz e não funciona. E depois ele descobre que não funciona porque a audiência dele está cheia de cético, e o cético não gosta disso, ele prefere uma conversa muito mais séria, muito mais centrada, sem muito oba-oba, enquanto ele estava fazendo um movimento para empolgados. E as pessoas praticamente implorando por conteúdos gravados, porque não tem tempo para poder assistir como gostaria, não tem tempo de participar dessa agenda louca de 21 lives ou sei lá o quê, e tá lá o produtor insistindo em fazer desse jeito, porque o super celebridade fez e é isso que está dando certo, então ele falou que eu tenho que fazer. Então... E ao invés de atender o que o público está querendo, acaba atendendo
acaba tomando uma decisão que não é tão inteligente de replicar esse movimento que outras pessoas fazem só porque disseram lá que está dando certo. Agora, quando você tem clareza e tem fundamento para tomar as suas decisões, e você consegue fundamento para tomar as suas decisões, você deixa de lado essas decisões mais dúbias, né? Se eu faço para o público ou eu faço ali, fica mais claro. É simples. Você está no mercado para atender o que o público quer. O público, você rodou a pesquisa, você levantou as informações, fez a análise correta, e viu na prática, com o fundamento, que é isso que o público quer. É simples, entregue isso para o público. Entregue isso para o público. Entregue para o público o que ele quer receber, da forma como ele quer receber. Faça isso na prática, aí você vai ver se não tem chance de ser muito, muito mais lucrativo do que os movimentos de espelhamento do que outros experts fazem por aí. É muito melhor e muito mais inteligente tomar decisões que são muito mais direcionadas a atender o público. E pesquisas inteligentes, elas vão colocar muito mais lucro no seu bolso, tá? Bom, o que eu visualizo agora para você como próximo passo a partir daqui? Materiais como esse que eu acabei de mostrar para você aqui, nesse formulário, esse modelo de pesquisa. Deixa eu voltar minha câmera aqui. Agora foi. Beleza. Materiais como esse que eu acabei de mostrar aqui para você, que você viu na prática, que são materiais que trazem uma conversa muito mais refinada, muito mais sofisticada para você implementar nos seus projetos, são materiais que fazem parte de temas, de tópicos oficiais que eu trato nos meus treinamentos mais completos. Eu tenho vários treinamentos, todos girando em torno da essência da copy, dessa essência da comunicação, que trazem fundamentos e trazem técnicas e modelos e acervos e processos muito mais refinados e muito mais sofisticados em relação a essa conversa comum que existe aí no mercado atualmente, porque a audiência não aguenta mais, por todos os lugares, a audiência não aguenta mais essa comunicação chata, essa comunicação pesada, que funcionava muito bem lá em meados de 2013, quando a copy chegou no Brasil, e hoje não funciona mais. E é isso que as pessoas não entendem. Essa comunicação chata e pesada, ela funcionou lá atrás porque foi o grande momento de virada entre um cenário onde ninguém usava copy e um cenário onde todo mundo começou a usar, onde algumas pessoas começaram a usar. Hoje, todo mundo usa copy. Só que ainda associaram, a maioria ainda associou copy a gatilhos mentais e elementos mais superficiais e distribui essa comunicação pesada, essa comunicação chata que as pessoas por aí não aguentam mais. Então, hoje, a nova chave que você tem que virar hoje para conseguir fazer as pessoas prestarem atenção na sua mensagem, ouvir, deixar a sua mensagem passar para negociar com o inconsciente, para negociar com as suas convicções, aquilo que você está trazendo de informação, precisa de uma comunicação, de uma copy muito mais sofisticada, muito mais refinada, uma copy muito mais agradável, como essa conversa que a gente acabou de ter aqui agora. A gente acabou de ter uma conversa estruturada, uma entrega de conteúdo de valor, estruturado com base na mesma sequência que o ser humano usa para capturar os estímulos externos e processar no inconsciente, onde primeiro existe uma conversa mais profunda com estímulos no cérebro reptiliano, depois no límbico, depois no neocórtex, cada um na sua medida, de forma equilibrada para tornar tudo muito mais agradável. Eu tenho vários treinamentos oficiais em vários níveis de profundidade. O próximo passo ideal que eu vejo para você aqui agora é o Clube da Cópia Estratégica, que eu suspeito que você já tenha visto aqui embaixo desse vídeo a proposta oficial para você fazer parte dele. Não precisa se espantar com o preço que você viu aqui embaixo, porque é exatamente isso. É exatamente isso. A proposta do Clube da Cópia Estratégica, ela é de aproximar você desse novo mundo da cópia, desse novo mundo muito mais
sofisticado e lucrativo, que é a copy estratégica, que é uma copy onde não só o copywriter, mas o produtor digital, o prestador de serviço, o empresário, o dono de e-commerce, o gestor de tráfego, de mídias sociais, todo mundo que trabalha com criação e distribuição de mensagens, é um mundo onde todo mundo que trabalha com distribuição de mensagem precisa refinar para furar essa bolha do operacional, da copy operacional, essa copy chata, e se aproximar desse mundo mais lucrativo. Então, a proposta é essa mesmo. Por isso que tem um investimento de R$10 por mês. Aliás, existem outras ofertas do Clube da Copy rodando. E se você caiu aqui com essa oferta de R$10, então você deu sorte, porque é um teste de oferta que eu estou fazendo. E essa oferta de R$10, com os bônus que estão aqui nessa página para você, é a melhor oferta que a gente tem rodando agora no Clube da Copy Estratégica. A proposta dele é bem simples. É um clube, eu gosto de chamar de um genuíno acervo de processos de copy, de estruturas, de modelos, de tutoriais, mas não com essa conversa que o mercado não aguenta mais, e sim com a conversa da copy estratégica, que é uma conversa muito mais refinada, uma conversa muito mais sofisticada, uma conversa muito mais agradável como essa que a gente teve aqui. Lá dentro, eu ensino como você... Não é um curso, tá? O Clube da Copy Estratégica não é um curso de copy que vai tirar você do zero e levar você até o mais avançado, passinho por passinho. Não é um curso, é um acervo de processos prontos para você implementar e destravar os seus projetos. Você quer rodar um webinário? Você vai encontrar lá dentro modelos e processos para você rodar o webinário. Ah, mas tem que colocar gente no webinário. Você vai encontrar modelos e processos para você convidar as pessoas para esse webinário. Então, você roda lançamentos, você vai encontrar lá dentro modelos de e-mails para você cobrir todas as etapas do seu lançamento. Então, são processos e modelos que você encontra lá dentro que vão destravando pontos específicos do projeto que você está rodando. Seja o seu próprio projeto ou projeto de produtores que você está prestando serviço, como copywriter, como gestor de mídias sociais, como gestor de tráfego, enfim. Então, dá uma olhada na proposta que está aqui embaixo, você vai ver a proposta completa dele, a rotina é bem simples, é um clube é um genuíno clube, né? Você vai encontrar lá dentro várias vantagens com ofertas específicas para você avançar em treinamentos mais específicos, com descontos que só membros do Clube da Copy Estratégica têm acesso e outros tipos de vantagem. A rotina lá dentro é de atualização mensal, mas eu falo de atualização mensal, mas frequente. Eu não vou prometer aqui nada semanal, né? Eu vou me comprometer com você na atualização mensal, mas eu sempre estou subindo materiais em outros períodos aí, né? Vamos colocar assim que a atualização oficial do clube ela acontece mensalmente. E essa atualização são sempre materiais assim, ó. Ou é um treinamento ao vivo que acontece só para os membros do clube, ou são aulas gravadas que eu paro aqui, que eu gravo um tema específico de um novo processo e subo lá, ou são planos de implementações, ou eu subo um PDF específico, ou um mapa mental, mas é sempre um processo que envolve copy estratégica para manter você próximo desse novo mundo, que é esse novo mundo da copy estratégica, muito mais lucrativo. É um mundo muito mais lucrativo que envolve justamente as habilidades de um estrategista digital com o copywriter, que é o que falta no mercado, que é o que o mercado está pedindo, né? Habilidades profissionais com habilidades estratégicas no mundo digital, que dominam copy, mas que ambos entendam de gente. É isso que eu chamo de copywriter estratégico. Ao fazer parte do clube da copy estratégica, ele não tem fidelidade, tá? A recorrência dele é mensal. Nessa oferta aqui tá como R$10 mensais. Quando você se inscreve com R$10 mensais, é esse preço que vai continuar na sua recorrência até você cancelar. E você pode cancelar
o tempo que você quiser, essa renovação mensal, e ainda tem a garantia de 7 dias nessa primeira inscrição, né? Então, você pode se inscrever, faz aí o seu investimento com o valor de R$10, dá uma olhada lá dentro, vê se você gosta da conversa que está lá dentro e permanece o tempo que você quiser. Se você, a partir da sua inscrição, se você entender que, não gostei disso aqui, você tem 7 dias para pedir o seu reembolso, aí eu devolvo os seus R$10 sem problema nenhum e a gente interrompe ali o seu acesso. Não tem fidelidade, tá? É mensal, é isso mesmo que você está vendo aqui na página. E você pode cancelar depois quando você quiser. É só entrar em contato que a gente cancela na boa sem problema nenhum. Então, aqui dentro você vai ter esses processos prontos. É só dar uma olhada na proposta que está aqui embaixo que você vai entender. Aí um ponto importante. Você vai se tornar copywriter estratégico quando você entrar no clube da cópia estratégica? Não. Para você se tornar um copywriter estratégico, você precisa fazer uma formação de copywriter estratégico. E eu tenho a formação de copywriter estratégico, que, por sinal, estão com as matrículas abertas exatamente agora. Se você quiser saber mais informações sobre a formação completa, aí sim, aí você me manda uma mensagem. Pode chamar aqui na página, no cantinho, aqui embaixo dessa página mesmo, tem um botão aí de WhatsApp. Aperta o botão do WhatsApp e chama a equipe para a gente conversar sobre a formação, que aí eu mando mais detalhes, eu mando o link dessa página aqui para você dar uma olhada também. Mas, de antemão, a formação tem acompanhamento de 12 meses, tem vários e vários materiais completos para você, sim, sair dali como um verdadeiro copywriter estratégico, que é o copywriter que domina as estratégias digitais, ou o estrategista digital que domina a copy, mas que ambos entendem de gente e criam todo tipo de peça de copy de um jeito muito mais refinado, muito mais sofisticado. E não só isso, né? Mas também ajuda os produtores a tomar todo tipo de decisão quando envolve campanhas e negócios digitais, que é esse processo que eu mostrei para você aqui. A gente conversou aqui nessa aula sobre o público, mas tudo isso aqui faz parte do meu processo de trabalho, que é a estrutura, o esqueleto da formação de copywriter estratégico, a formação completa. Você aprende tudo, detalhadamente de cada tópico desse daqui, que ele explode para cá e se aprofunda em cada elemento desse daqui, para capacitar você não só a escrever qualquer tipo de peça de copy para qualquer tipo de campanha, mas também capacita você a tomar qualquer tipo de decisão no âmbito estratégico e também no âmbito tático, ou seja, criação de produto com base na copy, refino de posicionamento dos produtores, criação de métodos e definição de campanhas, todo tipo de direcionamento em relação aos movimentos que estão sendo feitos aí nas mídias digitais, com os negócios digitais. Ou seja, você não vai só aprender a escrever copy, mas você também vai aprender a direcionar e orientar os produtores digitais em relação a esses outros movimentos. Aprende sobre precificação de produto, aprende a criar os próprios produtos, tudo com base na copy, tudo com base na copy. É o mesmo processo de trabalho que eu uso desde 2019, quando a gente criou a agência de coprodução, e eu fui obrigado a criar um processo de trabalho único, organizado, algo bem processual, mas que mantenha a sua persuasão em toda a sua estrutura para eu conseguir dar conta de todos os clientes que a gente tinha aqui. Que eram 9 clientes ao mesmo tempo, mais 60 produtos digitais rodando ao mesmo tempo, com uma equipe de 6, 7 pessoas, que ficava variando ali entre 6 e 7 pessoas. Se eu não criasse um processo de trabalho, eu ia ficar louco. Então, na formação completa de copywriter estratégico, você sai dela com isso aqui, pronto, você se capacita a pegar qualquer tipo de projeto ou até a montar a sua própria agência, como foi o que eu fiz, montar a sua própria agência com base nesse processo de trabalho, que é o mesmo que eu uso até hoje. Então, eu pego um projeto pontual para ser feito lá. Ah, Daniel, cria para mim aí um conjunto de anúncios. Eu crio, mas para eu criar esse conjunto de anúncios, eu pego a pessoa e coloco aqui no começo desse processo. E aí venho levantando todas essas informações e refinando tudo. Ah, a pessoa não quer refinar tudo, tá bom. Se ela não quer aproveitar tudo isso que eu estou levantando, então eu uso para mim, para orientar o meu trabalho e criar materiais muito mais
sofisticados, muito mais persuasivos, muito mais lucrativos. Mas se ela quiser refinar o posicionamento dela no mercado, se ela quiser criar métodos principais, se ela quiser criar múltiplos produtos, tudo a partir da copy, quiser mexer em toda essa estrutura com base nos fundamentos, com base na resposta que o mercado está trazendo, não é opinião, não é nada disso, é com base nos fundamentos. Aí, o contrato que era só para criar um anúncio, ele começa a ser alterado, né? E aí vai recebendo alguns upgrades e a parceria começa a ganhar força. Mas, enfim, isso aqui é em torno da formação de copywriter estratégico. Ela está, assim, com as inscrições abertas exatamente agora, e você recebe, além de todo o material, você ainda recebe esse bônus, que está liberado também exatamente agora, com todas essas estruturas aqui liberadas para você, ó, tudo certinho. E tem um investimento de R$5.000 ou 12 de 500. Se a gente pegar essa parcela de R$500, é o equivalente a dividir por 30, que é 30 dias, né? Dá o equivalente a R$16,66 por dia. Então, se você tem o equivalente a R$16,66 por dia para investir na sua formação como copywriter estratégico, significa que você tem condições financeiras de fazer parte dessa turma da formação. É só... Eu não vou deixar o link dela aqui, aperta o botão do WhatsApp e diz para mim, ou para a equipe ali no WhatsApp, que você quer tirar dúvidas sobre a formação completa, tá bom? Mas o link que vai estar aqui embaixo para você é o do Clube da Cópia Estratégica. O Clube da Cópia Estratégica, ele vai entregar para você processos pontuais para destravar você nos projetos que você estiver tocando. Não são modelos e tutoriais e acervos, não são tutoriais, modelos e estruturas que você vai receber com base nessas cópias que tem por aí. Não, você vai receber elementos daqui, do processo. Como esse material que a gente que você acabou de ter acesso, só que dentro do Clube da Cópia Estratégica, você vai encontrar materiais mais aprofundados. Então, por exemplo, os slides. Eu coloco essa aula lá dentro também, mas aí eu vou e libero os slides para quem quiser ter acesso. Aí, uma ou outra aula, eu libero o mapa mental, ou libero, então, são membro do clube, então o membro do clube sempre tem mais vantagens em relação à audiência de fora. Então, todos esses processos que você vai encontrar aqui no clube, eles têm a única meta de manter você próximo desse nível muito mais estratégico e lucrativo da comunicação, para se capacitar, criar peças de copy muito mais refinadas, muito mais sofisticadas. E exatamente agora, você já deve ter visto essa informação aqui embaixo do vídeo, né? Exatamente agora, eu decidi manter liberado para você, exatamente agora, esse bônus que eu já tinha liberado uma vez e decidi reativar. Então, exatamente agora você consegue se inscrever no Clube da Cópia Estratégica, que tem a mensalidade de R$10. Você já tem acesso a tudo que já foi liberado lá para trás e continua tendo acesso aos próximos materiais enquanto você fizer parte do clube. E você, garantindo a sua vaga agora, já vai liberar automaticamente para você, dentro da área de membros, já está configurado no link aqui de inscrição, esse bônus, que é esse aqui, ó. É um bônus onde eu ensino você a criar produtos, criar múltiplos produtos digitais com base na copy, sem atrapalhar a venda dos produtos maiores, porque esse é um medo que muitos produtores têm. Eu não vou criar múltiplos produtos não, porque vai atrapalhar a venda do meu produto principal, vai matar a venda do meu produto principal. Isso realmente acontece. E acontece se você não souber criar esses produtos de uma maneira organizada dentro da estrutura da sua... As pessoas chamam de esteira de produtos, né? Mas hoje em dia não é mais uma esteira de produtos, porque as pessoas hoje, com esse contexto que a gente está vivendo, elas não navegam necessariamente assim, compra esse produto, depois esse, vai seguindo uma esteira bonitinha. Não, hoje o contexto que a gente está vivendo é um contexto mais de portfólio. Tem gente que fica nesse nível de preço aqui de produto e fica rodando aqui, ó. Nunca vai comprar aquele produto mais caro, aquele produto lá para cima. Fica rodando aqui, ó.
O outro fica rodando no nível de preço mais para cima. O outro fica rodando no nível... Não necessariamente esse daqui migra para o nível de cima. E muitas vezes, muitas pessoas já vão logo para o produto lá de cima. Então, hoje, a jornada de produtos, ela é uma jornada muito mais de portfólio de produtos. E não necessariamente uma jornada assim, bonitinha, uma esteira como era antes. Então, aqui nesse bônus que eu deixei liberado para você, eu abordo com muito mais profundidade essa conversa. Esse bônus faz parte de um treinamento que ele vale 497, ou seja, é um assunto que, para quem teve acesso a ele, investiu R$497. Se não pegou nenhuma oferta, não conseguiu pegar nenhuma oferta diferente, investiu R$497 para ter acesso só a esse bônus aqui. E você vai ter acesso a ele de graça se você garantir a sua vaga agora no Clube da Copa Estratégica. Lembrando, é uma recorrência mensal, onde você pode acessar agora, garantir a sua vaga, o acesso é imediato. Se você fizer a sua inscrição com boleto, tem que esperar o boleto ser compensado. Aí a compensação do boleto é igual qualquer boleto. Até 2 dias, você pode ter o seu boleto, a sua compra aprovada. Então, tem que esperar um pouquinho o boleto ser compensado. Agora, se você fizer a sua inscrição com cartão de crédito, é imediato. Você faz, já acessa a área de membros do clube, já começa a desfrutar do material que já está liberado, incluindo esse bônus que você tem acesso agora, se você garantir a sua vaga agora, e pronto. E já vai lá para dentro do clube e a gente avança nessa conversa lá dentro. Principalmente porque isso que você está vendo aqui não representa nem 10% da atenção que eu dou para os meus clientes. Eu não consigo concentrar muita atenção para a audiência externa por conta do volume de trabalho que eu tenho atendendo os clientes e ainda com os meus treinamentos. Então, eu concentro hoje 90% dos meus esforços para os meus clientes, onde eu consigo dar muito mais atenção e eu consigo ter a atenção das pessoas também, quando elas são clientes. E é por isso que eu me esforço tanto em tornar as pessoas minhas clientes para conseguir criar essa via de mão dupla muito mais poderosa. Quando se trata de atenção, eu dou muito mais atenção para os meus clientes, isso é um caminho natural, né? E eu também tenho muito mais atenção, que aumenta as possibilidades da pessoa colocar em prática aquilo que eu estou dizendo. E aí, esse é o meu convite oficial para você. Dá uma olhada na proposta oficial, então, do Clube da Copa Estratégica. Se ficar com dúvida, pode chamar no WhatsApp que a gente avança aqui na dúvida. Se quiser saber mais sobre a formação de copywriter estratégico, tem até uma aula experimental aqui, para você literalmente experimentar. Dá o play aqui, experimenta como que é fazer parte da formação. Garante a sua vaga na formação também, se quiser, ou então chama no WhatsApp para a gente avançar nessa conversa. O importante é você se manter próximo desse novo mundo da copy, que é a copy estratégica, que poucas pessoas perceberam no mercado. Poucos copywriters perceberam esse movimento no mercado, esse ciclo novo começando. Poucos produtores perceberam esse ciclo novo começando, e você sabe como que o mercado funciona. O mercado está o tempo todo se movimentando em ciclos e ele não tem sentimento algum. Ele simplesmente atropela quem fica para trás, e muitas pessoas, quando demoram demais para perceber, também percebem tarde demais e acabam ficando para trás, não conseguem aproveitar, não conseguem surfar nesse ciclo e tirar todas as vantagens de quem chega primeiro. Esse novo ciclo que tá começando em torno da comunicação, em torno da copy, ele requer essa copy muito mais sofisticada, ele requer essa conversa muito mais refinada. E eu explico muito mais sobre isso também aqui. Na própria proposta do Clube da Copy Estratégica, eu falo sobre tudo isso que aconteceu no mercado, o que está acontecendo agora, o que, na minha opinião, você deve fazer, porque é o que eu fiz, é o que os meus alunos também fizeram. E eu explico também com mais profundidade ainda aqui, na página da formação de copywriter estratégico, mostrando com gráficos, com tudo, as características do mercado, profissões novas surgindo no meio dos negócios digitais, outras deixando de existir, e quem demora
para tomar uma decisão, quem demora para se aproximar desse nível mais estratégico e lucrativo da comunicação, naturalmente, deixa muito dinheiro na mesa e fica para trás. E para fechar, eu até deixei aqui um convite oficial, onde eu falo mais detalhes sobre uma masterclass que eu fiz ao vivo, exclusiva para os membros do Clube da Cópia Estratégica. Eu vou deixar essa masterclass aqui no botão aqui embaixo também, para você avançar e ter acesso a esse material. Se bem que esse vídeo aqui, ele é um convite oficial para essa masterclass, que está lá dentro do Clube da Cópia Estratégica. Tá bom? É uma masterclass onde eu mostrei como identificar tendências de mercado e tomar decisões na direção de se antecipar às tendências. Refinar o formato do produto, ajustar o preço, tomar decisões muito mais inteligentes, se antecipando às tendências que você identifica analisando o mercado. A conversa que a gente teve aqui hoje foi uma conversa em torno de uma análise de público. Essa masterclass que eu entrego ela completa dentro do Clube da Cópia Estratégica. Aliás, eu vou fazer o seguinte, Eu vou fazer o seguinte, para não bagunçar as informações. Aqui embaixo desse vídeo, você vai ter acesso à proposta oficial do Clube da Cópia Estratégica. Ponto. Se você quiser saber mais sobre a formação de copywriter estratégico, me chama no WhatsApp que eu te mando o link. Se você quiser assistir esse vídeo aqui, que é um vídeo convite oficial, onde eu já falo sobre esse comportamento que o próprio mercado está exigindo da comunicação, está exigindo dos copywriters, está exigindo de todos os profissionais que trabalham com comunicação. Eu já dou uma pitadinha aqui. Aí você também aperta o botão aí do WhatsApp e pede o link. Fala que você quer assistir o convite oficial da Masterclass, que aí eu mando para você esse link aqui, que é um link também do Clube da Cópia Estratégica, só que esse vídeo aqui tá no topo. Fechado? Então vamos em frente. Pega todo esse material que eu entreguei para você aqui hoje. Você viu que é um material muito mais sofisticado, um material muito mais refinado. Pega todo esse material, coloca em prática, porque não tem outro caminho para você conseguir extrair lucro do mercado sem colocar as coisas em prática. Coloca em prática, depois me fala aí. Ou vai lá no meu Instagram, me chama no inbox, me conta lá qual foi o resultado da pesquisa que você fez. Ou me chama no WhatsApp aí. A gente vai ter uma conversa muito boa aí pela frente. Quero saber, estou curioso para saber como que esse movimento todo em torno dessa coleta de informações, tudo isso que eu mostrei para você, como que esse movimento todo, ele se comportou no seu nicho e no seu projeto. Vamos avançar nessa conversa aí, seja pelas redes sociais ou por e-mail, né? Suspeito que para você ter chegado até aqui, você deixou o e-mail, então, de um jeito ou de outro, a gente tá junto na parada, então. A gente avança nessa conversa aí, de um jeito ou de outro, tá bom? Foi uma conversa muito boa até aqui. Dá uma olhada na proposta oficial que eu deixei para você. E qualquer dúvida é só chamar. A gente se encontra nesse mundão aí do digital. Desce aí, vê a proposta, aperta o botão, entra para dentro do Clube da Cópia Estratégica. A gente se vê do lado de lá.